Aqui é o professor Vinícius Lemos e eu fui convidado pelo Congresso Online de Novo Código de Processo Civil a falar sobre alguns temas. Falando primeiramente sobre mim, sobre o meu currículo, eu vou falar aqui que eu sou advogado, mestrando em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense, professor de Processo Civil pela Faculdade de Rondônia Faro, onde eu ministro a matéria Processo Civil 3 Recursos, e tenho também ali o meu livro sobre recursos e processos nos tribunais no novo Código de Processo Civil, e estou lançando o novo livro Breves Comentários ao novo Código de Processo Civil, uma compilação de artigos, que são 20 artigos que eu escrevi sobre o novo Código de Processo Civil em 2015. Sou especialista em processo civil também pela FARO e membro de diversas associações de processo civil. Associação Brasileira de Direito Processual, e também da Academia Brasileira de Direito Processual Civil, membro da ANEP, Associação do Norte e Nordeste de Professores de Processo, e vice-presidente do Instituto de Direito Processual de Rondônia. Essa é uma simples representação. Falarei aqui de diversos temas, serão vários temas sobre o novo Código de Processo Civil, e vou começar aqui sobre negócios jurídicos processuais. Essa é uma matéria nova no novo Código de Processo, aqui, que nós temos muito interesse e que meio que trouxe diversos motes para a gente poder falar. Negócio jurídico, de uma forma geral, é um ato que pode ser voluntário e que impacta e causa efeito aqui, e nós temos muito mais no direito civil do que no direito processual. Mas o que seria um negócio jurídico aqui? O negócio jurídico processual, ele tem aqui um efeito no processo, é algo que demanda uma parte e que isso causa efeito no processo. Mas dentro dos negócios jurídicos processuais, nós temos negócios jurídicos individuais ou unilaterais e negócios jurídicos bilaterais, aqueles que envolvem as duas partes ou que envolvem duas partes de uma forma geral aqui. Então, isso que são os negócios jurídicos. Sempre a gente tem que imaginar aqui que o negócio jurídico, ele nasce de 3 pontos. Ele tem o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. Primeiro você tem que ter aqui a existência, que tem que ter um ato, e que depois esse ato, depois de existir, tem que ser eivado, tem que conter aqui uma validade, tem que ser feito por alguém capaz, tem que ser feito dentro de um objeto lícito, dentro de uma possibilidade, e aí depois você verifica sobre a eficácia, quais os efeitos que ele vai produzir naquilo que você almeja. Isso tanto no direito civil quanto no direito processual, e isso importa pra gente, porque a gente vai ver sobre esses negócios jurídicos processuais. Apesar de todo mundo falar que os negócios jurídicos processuais seriam uma novidade no novo Código de Processo, a novidade é a roupagem que ela tem, porque no código anterior, o código de 73, nós também temos aqui os negócios jurídicos processuais, mas é óbvio que nós temos negócios jurídicos processuais individuais normais, como por exemplo a própria desistência ou a renúncia, é um negócio jurídico processual, onde eu faço aqui um ato que tem validade, que tem existência e que vai gerar efeito jurídico, e o efeito jurídico de uma desistência é eu encerrar o processo, ou de uma renúncia ou aqui eu renunciar ao meu direito, que traz aqui um efeito ao processo. Mas o que tem de novo aqui? O que se dará ênfase por causa do novo código? A bilateralidade do negócio jurídico processual. Mas isso não tinha no Código 73, tinha, que eram os negócios jurídicos processuais típicos. E o que a gente pode chamar de negócios jurídicos processuais típicos? Aqueles que estão determinados no código como possíveis. Quais são os que já existiam no código anterior, no código de 73? Nós tínhamos aqui a visualização de negócios jurídicos que o código permitia, como a suspensão do processo pelas partes. Se as partes elas se juntassem e tivessem ali um requerimento de suspensão, o juiz acatava essa suspensão e não prosseguia com o processo por 30 dias, e aí deliberadamente ele tem essa possibilidade aqui. Então isso já existia. A eleição do foro da causa
um outro negócio jurídico que pode até ser pensado como negócio jurídico do direito civil, que impacta também no processo. Nós tínhamos também a possibilidade de negociar prazos dilatórios, então era ali alguns negócios jurídicos processuais bilaterais que nós já tínhamos no Código de 73. Mas qual que é a alteração? Existem negócios jurídicos típicos no atual Código? Existem. Eles também, eu posso negociar os prazos dilatórios, eu posso pedir a suspensão do processo, eu posso ir na audiência de conciliação e falar que eu quero uma nova audiência com a concordância do réu. Então eu posso ter aqui vários negócios jurídicos processuais e que estão tipificados, o próprio Código fala que são existentes aqui. Mas qual que é a novidade? A novidade está no artigo 190 do novo Código de Processo Civil, que a gente vai chamar aqui de cláusula geral de negociação atípica. O que seria um negócio atípico? O negócio atípico é aquele que não está tipificado no Código. Aqui a novidade foi justamente o artigo 190, que se vocês forem ler o artigo 190, ele vai dizer o quê? Se as partes forem capazes e tiverem direitos que possam ter autocomposição, isso quer dizer que você possa fechar acordo, ele pode livremente negociar o procedimento que envolva faculdade, ônus, deveres e direitos das partes. Então nós temos aqui que sobre o que as partes têm, eles podem negociar muito bem. Então nessa fase aqui eles podem fechar um acordo, seja um contrato, e aí vai alterar o código. É óbvio que ele não pode entrar no limite jurisdicional, ele não pode impactar e falar assim, o juiz vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Não pode, mas as partes podem fazer escolhas aqui. E aí o que isso traz aqui? Já podia negociar? Podia, os negócios típicos. Mas e agora? Os atípicos. E o que gera isso? Vamos poder inventar acordos, inventar contratos, inventar processos, inventar uma modificação procedimental que se amolde ao que eu quero no processo. E isso que vai ser o mais importante dessa alteração e o que mais impacta. E aí vem a pergunta, qual que é a limitação? Qual que é o limite que nós temos nesse negócio jurídico processual? Qual que é ou qual será o limite dado aqui? Então nós temos que dizer que precisa dessa limitação material. Ele não pode envolver aqui a sua visualização em relação a outros entes, oficial de justiça, escrivão, perito, juiz. Eles não podem ser afetados pelo meu negócio jurídico processual. Mas enquanto envolver eu e a outra parte, eu tenho aqui a possibilidade total de fazer essa verificação. É óbvio que isso está ali no parágrafo 1º do artigo 190 ali, ele já vai dizer que eu tenho uma limitação em termos de boa-fé. Esse é o código da boa-fé e tem que ter boa-fé. Isso quer dizer o quê? Eu não posso fazer ali uma visualização de um negócio jurídico que sirva para mim e que não sirva para outra parte. Então tem que ser um negócio jurídico em que ambas as partes ou vão ter mais faculdades, ou vão ter mais ônus, mais direitos, ou vão ter mais deveres. Isso tem que ser de forma igualitária, ou seja, uma forma igualitária que torne isonômico o processo. Eu posso, por exemplo, falar assim, não teremos recursos, vamos aceitar a sentença do juiz de primeiro grau. Posso, porque não vai ter recurso para uma parte e não vai ter recurso para a outra parte. E a gente não sabe o que vai sair da sentença. Então o risco é um risco que eu corro, um risco que a outra parte corre e que ninguém aqui vai ter prejuízo. O duplo grau pode ser mitigado? Pode, sem nenhum problema. Então nós temos essa visualização aqui, que a limitação passa pelos requisitos de validade, só vai ser válido se for capaz e se for um direito que detenha autocomposição, e a limitação material, precisa falar sobre faculdade, ônus, deveres e direitos das partes, e isso sempre pensando em direitos processuais. Não tira a possibilidade de você fazer acordo no processo sobre o direito material, sobre o que você quer, mas você tem a vinculação, a limitação em relação
aos negócios jurídicos que a gente pode dizer aqui como negócios jurídicos processuais atípicos. Eu vou ter uma limitação sobre esses negócios jurídicos processuais que só versem sobre isso. Eu não tenho uma liberdade geral para negociar o que eu quiser, até porque tem outros fatores que eu não consigo alcançar, como a atividade judicial, a atividade do juiz. Mas eu posso tentar melhorar o processo aqui e ter um processo para chamar de meu, não é um processo que eu e a outra parte acordamos isso. E quando que vai poder ser feito esse negócio jurídico processual? Pode ser feito antes do processo, bem como pode ser feito durante o processo. O durante é mais fácil de visualizar, numa audiência de conciliação, numa audiência em que o juiz chama para saneamento, ou um simples acordo feito entre as partes e que você pede a homologação do juiz. Então tem essas verificações aqui durante o processo. Mas e antes do processo? Eu posso fechar um acordo jurídico processual dentro de uma não existência de um processo ainda? Sem nenhum problema. Eu posso aqui, dentro de um contrato de compra e venda de uma casa, de um carro, fazer um negócio jurídico processual, dizendo que quando aquilo for uma matéria posterior de discussão, aí a gente vai, por exemplo, ter os prazos em dobro. Então a gente vai ter os prazos pela metade. Então nós temos essa visualização de total possibilidade. Prazo em dobro, não ter recurso, um estágio probatório maior, mais manifestações no processo, tudo que seja possível aqui para contornar o procedimento e chegar mais próximo ao que você quer. Então isso é possível aqui, né? Justamente por causa dessa possibilidade de ser tanto antes quanto durante o processo. E aí fica uma pergunta: como que eu vou utilizar esse negócio jurídico se eu fiz ele antes? No primeiro momento processual, que você tiver interesse, você vai pleitear isso, você vai interpor, vai já entrar com a ação, juntando o negócio jurídico processual e fazendo com que o juiz já homologue, e você pode também, posterior na contestação, ou até posterior ali em diversas outras fases, você vai ter que trazer esse negócio jurídico ao processo e pedir a homologação judicial. Mas aí o juiz tem que homologar. Então o juiz vai entender se é possível ou não é possível e gostar ou não gostar do meu negócio jurídico processual. O juiz terá uma limitação. Qual que é a limitação aqui? O juiz vai analisar o plano da validade. Ele não vai analisar o conteúdo, se ele gosta ou não gosta do conteúdo. Ele vai analisar se as partes cumprem o plano de existência e validade, se as partes são capazes, se o direito é passível de autocomposição e se ele se limita a sua matéria, faculdades, ônus, deveres e direitos das partes. Se ele ultrapassa isso, se ele não é capaz, ou se ele não tem um direito que comporte autocomposição, aí o juiz vai poder negar a homologação. Então, fora isso, ele tem que homologar, e aí nós vamos ter um processo civil totalmente diferenciado. Isso é um aspecto muito importante. Mas o juiz pode: não gostei e não vou homologar? Não. Ele não tem ônus, ele não tem alcance em relação à matéria. Ele precisa aqui ter uma limitação. O que é essa limitação? Ele vai dizer se tem algum vício ou não tem, se tem alguma correção a ser feita ou não tem, se a parte foi obrigada, se é uma relação aqui de hipossuficiência, onde um tem mais direito e pode ter coagido o outro. Então tem essas visualizações. O juiz tem essa limitação. E uma vez homologado, ele vincula a ele e todas as outras fases recursais, todos os outros tribunais. Isso é algo que o juízo tem que entender para a sua atuação. Vai poder se alterar procedimento, vai poder tornar o processo mais ágil ou tornar o processo mais demorado, de acordo com o que as partes queiram. Se eu quiser meus prazos em dobro,
A outra parte também, que é os prazos em dobro, não vamos ter prazos em dobros se ambas as partes puderem acordar e se o direito comportar autocomposição. Então tem essa visualização. O juiz, não importa que ele fazer um juízo de valor, gosto ou não gosto, ele tem que fazer um juízo no plano de validade, se é válido ou não. Sendo válido, ele presta a eficácia e aí ele torna ali esse negócio jurídico processual válido e vinculado ao processo. Uma vez que ele é válido e vinculado ao processo, o processo ganha um novo rumo. Qual que é a grande complicação que eu vejo nisso daqui? Os nossos PJS, como já são realidade em todo o Brasil, não está habituado a isso. E aí você vai ter que fazer toda uma modificação de como que o PJE vai se adequar a isso. Os tribunais já têm que procurar isso e vai ter essa visualização. Se eu coloco meus prazos em dobro, tem que ter um campo lá onde o juiz visualize, os prazos serão em dobro e aí vai ter que se contar de uma forma totalmente diferente. O que isso gera de benefício? As partes vão ter aqui um direito processual que caminha entre um direito público para um direito privado, onde ele tem ali as hipóteses excepcionais, eu posso excepcionalizar e criar um novo procedimento. Isso sai da teoria publicista de Bullock, onde ele diz que o processo civil é um ato totalmente diferente do direito material e que por isso ele tem que ser totalmente público. Aqui te dá uma característica privada. Eu sei como eu acho que a matéria do meu recurso ou do meu processo ou do andamento que eu acho que é mais importante para a minha situação. Se a outra parte concordar com isso, nós temos aqui esse vislumbre, essa limitação. Então não se pode falar aqui que o juiz vai dar opinião se ele gosta ou não gosta, ou ele fala assim, isso daqui não pode ser feito. Ele vai dizer como que impacta o trabalho dele, se entra numa seara que não é de ônus, faculdades, deveres e direitos das partes e se não tem característica processual. Depois ele analisa se as partes são capazes e se o direito comporta autocomposição. Também analisa a boa-fé de ambas as partes. Se o acordo foi ali desproporcional, ele pode anulá-lo, e aí tem esse vislumbre. Uma vez homologado, vale. Uma vez não homologado, consequentemente, não vale. Mas qual que é a grande complicação que eu achei desse artigo 190 e desses negócios jurídicos processuais? A sua recorribilidade. A gente sabe que as hipóteses do agravo, e que nós veremos na aula posterior de agravo, são hipóteses taxativas. E uma vez que eu apresente o contrato do negócio jurídico processual, eu não tenho ali a visualização de que ao juiz negar, eu posso agravar. Eu só vou verificar isso após a sentença, quando eu interpuser a apelação. Então pode ser que eu tenha um acordo jurídico processual que o juiz não homologou, eu posso impugnar ele por recurso, mas só na apelação. Ou seja, todo o processo correu de uma forma que ambas as partes não queriam, e aí, uma vez invalidada a sentença, vai voltar tudo para esse momento, e isso exige com que os juízes não tentem invalidar deliberadamente os negócios jurídicos processuais. É uma novidade tamanha, isso pode, se bem utilizado, ter um impacto imenso no Código de Processo Civil brasileiro e no nosso cotidiano forense. É uma nova realidade, é uma novidade imensa e que nós vamos ter que saber fazer um bom uso disso. E eu acho que é uma das grandes chances do Código ser alterado, e alterado por quem? Pelas partes. As partes vão se adequando ao que entendem melhor para aquele direito material. Se é um direito material que pode andar mais rápido, que ande mais rápido. Se é um direito que enseja uma maior discussão, que se discuta mais, que os prazos sejam maiores e não tem nenhuma espécie de limitação em relação ao juízo. O juízo não dá aqui o seu aval em relação ao que ele lê, mas sim sobre as pessoas, sobre os requisitos para tanto.
Cumprir os requisitos, o juiz vincula. Não cumprir os requisitos, o juiz não vincula. Essa não vinculação não pode ser porque o juiz não gostou do acordo jurídico processual. E aí, isso é uma nova forma de se visualizar processo. O processo pode ser em um processo e pode ser outro em outro. E isso vai gerar uma necessidade de adaptação do juízo, vai gerar uma necessidade de adaptação dos advogados e das partes em saberem que o processo pode ser diferente. Não vejo como se as partes fossem utilizar isso deliberadamente a partir desse ano, de 2016, entrando em vigor, mas eu acho que vai ter uma importância muito grande para frente e quando nós nos habituarmos a negociar processos. E o que eu dou de dica também para os profissionais é que revejam sempre os seus clientes e falem que, agora mais do que nunca, assinar um contrato somente com o seu advogado, porque pode ter no meio de um contrato de compra e venda de qualquer coisa, pode ter ali uma pegadinha processual, um acordo processual que depois não consiga ser rescindido, e aí você tem que ter um andamento processual diferente do seu. Mas que para finalizar, eu sempre que eu visualizar que o acordo não está sendo cumprido, é ônus do requerente daquele acordo, seja o autor ou o réu, que ele pleiteie, que ele informe o juiz esse descumprimento. O juiz não terá ali a visualização de que ele lembra de todos os processos e nem daria para a gente imaginar isso diante da visualização que a gente tem, da sapiência que a gente tem, da quantidade de trabalho que um tribunal tem. Então esses são os negócios jurídicos processuais. Essa é a parte que eu falo do artigo 190 e voltamos a falar sobre outros temas sobre esse novo Código de Processo Civil. E obrigado pela atenção e pelo convite de estar no Congresso Online do novo Código de Processo Civil.